Glória, glória, glórias. No livro de Juízes, no capítulo 10, no verso 10, diz assim: Então os israelitas clamaram ao Senhor, confessando: temos pecado contra ti, porque abandonamos o culto ao Senhor, o nosso Deus, a fim de servir aos Balaíns. Numa outra versão diz: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Pai soberano, bendito e amado, diante desta palavra eu oro agora, Senhor, para que o Senhor venha com o teu Espírito Santo e fale com cada um de nós aqui presentes. Que o Senhor fale também com aquele que ouve à distância. Que o Senhor envie, meu Pai, da tua palavra com poder e glória, para que essa palavra venha alimentar a nossa alma, o nosso espírito, venha nos abençoar. Que essa palavra fale ao nosso coração, meu Pai. Então que eu diminua e que o Senhor cresça. Por isso, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, envia a tua palavra agora e que esta palavra vá e produza o fruto para o qual vai ser enviada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Os filhos de Israel haviam desobedecido ao Senhor, eles estavam sobre uma servidão dos filisteus e os amonitas. Era comum a nação de Israel, no livro de Juízes, relata muito sobre isso, eles obedecerem ao Senhor, serem abençoados. De repente eles olham as nações circunvizinhas, ficam como que se fossem encantados com aqueles falsos deuses, começam a servi-los, começam a praticar idolatria e tantas coisas que o Senhor não aprova, e Deus permitia que aqueles filisteus, os amonitas, eles viessem sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus, e eles começavam a ser escravos, eles eram espizinhados. E aqui diz que quando eles estavam nessa situação terrível, sofrendo na mão do inimigo, eles vão até o Senhor e eles clamam dizendo: temos pecado contra ti, porque abandonamos ao culto do nosso Senhor, a fim de servir aos Balaíns. Então, diz no verso 11, Yahvé os questionou e disse: quando os egípcios e os amorreus, os amonitas e os filisteus, também quando os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos escravizaram, e vós clamastes por mim, não vos salvei prontamente das mãos destes inimigos? Deus faz essa pergunta. Vocês me abandonaram, vocês foram escravizados por outros povos, mas quando vocês clamaram a mim, eu não vos livrei? Eu não intercedi, eu não mandei um anjo para socorrer vocês, eu não dei vitória para vocês? Mas nós temos essa tendência de, quando tudo vai bem, se afastar do Senhor, porque o homem tem os seus prazeres na carne, tem as suas necessidades, os seus desejos, aquilo que a Bíblia chama de concupiscência da carne. E muitas vezes, todos nós deixamos isso ir na frente daquilo que é o nosso dever para com Deus. O nosso dever diante da aliança que Deus propôs para cada um de nós. Porque lá no Antigo Testamento, quando o povo pecava, o povo era escravizado, o povo sofria, e o povo se arrependia.
E hoje, muitas vezes, Deus permite que nós sejamos provados ou que nós venhamos passar necessidade para olhar a nossa atitude, para saber se nós verdadeiramente vamos continuar buscando o Senhor, porque o próprio Jesus disse, olha, nesse mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quer dizer, no meio da luta, da tribulação, Deus, Ele quer ver a tua posição. Porque a posição, ela é importante. Já lá no Antigo Testamento, quando os amalequitas estavam com medo do povo de Israel, e eles ouviram dizer, olha, existe um profeta lá, um bruxo, chamado Balaão, e esse homem que quando ele amaldiçoa um povo, esse povo ele é amaldiçoado, e quando ele abençoa, esse povo é abençoado. Ele não era um profeta de Deus, o Balaão, mas dizia a tradição que ele tinha poder, e eles foram, então, os amalequitas chamarem esse Balaão, e disseram, olha, nós queremos propor para você que você vá até lá naquele monte e lá de cima você amaldiçoe aquele povo de Israel. E o povo de Israel tinha passado 40 anos no deserto, cheio de indas e vindas. Uma hora eles acreditavam, outra hora eles não tinham fé. E Balaão, ele, num flash, ele diz, olha, eu vou, mas aquilo que Deus falar, eu vou ter que transmitir. E Deus, embora Balaão não fosse um profeta escolhido por ele, Deus usou Balaão. E Deus disse, olha Balaão, você vai, mas o que eu te mandar falar, você diga. E Balaão foi. E quando ele está lá no cume junto com o rei amalequita, eles olham a nação de Israel lá embaixo, e o rei diz, amaldiçoa aquele povo lá, é aquele povo, amaldiçoe, para que eles percam a batalha. E Balaão diz, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Isso é Antigo Testamento. Hoje, para nós, no Novo Testamento, o que você tem que entender é que quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, quando você crê que Ele é teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, então você passa a ficar numa posição de filho. Você é transformado de criatura para filho de Deus. Qual é a tua posição perante Deus? Filho. E quando Deus olha para você, Ele sabe que você é pecador. Ele sabe que eu sou pecador, que nós somos pequenos. Mas a posição que Deus tem para conosco é aquela mesma posição que Ele tinha lá no Antigo Testamento em relação ao seu povo, ao povo de Israel. Era o povo abençoado. E você é abençoado não por aquilo somente que você faz, o teu sacrifício, não, mas é pela tua fé. E Deus, quando Ele olha para você, Ele sabe que você é pecador, mas Ele diz, mas dos teus pecados eu não me lembrarei jamais. Ele olha para você e Ele vê você como um filho, Ele vê você como alguém justificado. Então, isso muda tudo, porque muitas vezes a pessoa acorda, e às vezes ela acorda de mau humor, às vezes o homem briga com a sua esposa, discute, e aí ele vai no culto. Imagine se ele for o pregador, ele fala, hoje eu não estou bem para pregar, porque eu discuti em casa. Nossa, eu acho que hoje, se Deus me chamasse, eu não seria salvo, porque a minha posição, hoje eu estou naqueles dias.
A mulher a mesma coisa. Hoje eu não estou bem com meus filhos, eu discuti com todos. Eu preciso fazer uma penitência, eu preciso fazer um jejum, um sacrifício, algo para que Deus me perdoe. Você já imaginou se Deus olhasse para cada um de nós e diante das nossas posições diárias, Ele dissesse: hoje você está salvo, amanhã você está condenado, hoje você está salvo, amanhã você está condenado? Quando Deus olha para você, Ele vê você como alguém que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. E Ele diz: eu nunca, jamais te abandonarei. Porque Deus é misericordioso, Ele sabe que nós somos pequenos, e é por isso que Ele sabe que nós necessitamos de um Salvador. E quando Ele olha para mim e para você, Ele diz: não, Ele creu no meu Filho, Ele é justificado pelaquele sangue derramado na cruz. Oh, glória a Deus! Lá naquela época do Antigo Testamento, os israelitas clamavam, confessando: temos pecado contra ti, Deus. E Deus diz: mas olha, quando aquele povo escravizou vocês, no versículo 12, na parte B, não vos salvei prontamente das mãos dos inimigos? E no versículo 13, Deus continua dizendo: apesar de tudo, vós me abandonastes para cultuares a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Ide e rogai aos deuses que escolhestes para adorar, eles que vos salvem no tempo da vossa aflição. Então, os filhos de Israel responderam ao Senhor: ó Senhor, de fato nós pecamos contra ti. Trata-nos, pois, como melhor te parecer, mas somente te suplicamos que nos liberte neste dia terrível. E em seguida, eles destruíram os objetos sagrados e imagens que haviam confeccionado em adoração aos deuses pagãos, e prestaram culto ao Senhor. Então o Senhor teve profunda compaixão deles, e não suportou mais o sofrimento do seu povo. Numa outra versão diz: e tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Essa versão da King James, ela fica mais compreensível. Então Yahvé teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento do seu povo. Quando você imagina Deus, você consegue imaginar um Deus que é um Deus de amor, um Deus que te ama, um Deus que, quando olha para você, Ele tem compaixão da tua vida, um Deus que, Ele diz aqui, Ele não suportou ver o sofrimento do seu povo. Quando nós olhamos hoje, no tempo contemporâneo, lutas, guerras, tantas situações que o povo vive na opressão, e as pessoas sempre perguntam: quando esse Deus que é amor, Ele não age a favor dessas pessoas, desses pobres que estão sofrendo, desses necessitados? Você olha na Tailândia, que aqueles meninos foram fazer um passeio, ficaram presos lá numa caverna, agora tem que mergulhar, sair de lá, uma situação terrível. E muitos questionam: mas será que Deus, Ele não vê tudo isso? E alguns dizem: não,
é a mão de Deus que está pesando sobre aquele povo, porque aquele povo lá da Tailândia, eles são idólatras, e eles pegam aqui flashes do Antigo Testamento e dizem, é Deus pesando a mão. Pensa comigo, se basta uma palavra de Deus, conforme disse aquele centurião para Jesus, eu tenho servos, empregados, que eu digo a este vá e ele vai, eu digo vem e ele vem. Então, Senhor, basta uma palavra tua. E o Senhor disse, Jesus disse, por esta palavra o teu servo vive. Ele reconheceu que bastava uma palavra de Jesus, bastava uma palavra de Deus para que tudo fosse mudado. Você acha que um Deus que tem tanto poder numa palavra, ele vai ficar, sabe, produzindo através de situações para que as pessoas sofram? Ou será que essas pessoas sofrem porque elas estão como aquele povo de Israel que se afastam de Deus? Porque elas ouvem a palavra, muitas vezes ouvem a pregação, mas não entra no coração. Elas não abrem aquele coração, assim como o Senhor Jesus disse, olha, eu estou à porta do teu coração e bato. Se tu abrires, eu entrarei e farei morada. Mas as pessoas fecham o coração para Deus. Por que elas fecham o coração para Deus? Porque o inimigo, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, e aquela malignidade que está lá dentro da pessoa, aquela ira, aquela revolta, ela dá brecha para o inimigo agir. E é por isso que nós temos que procurar andar debaixo da poderosa mão de Deus, não dando lado para Satanás. Nós temos que pedir a Deus que nos fortaleça diante das lutas, diante das provas. Quando você tiver algo que te incomode, algo que você não tenha força, você fala, Deus, me ajuda. E para você mesmo você dizer, se você, caso alguém ouvindo à distância, fale, eu sou um viciado em cocaína, por exemplo. Eu não tenho forças. Hoje andando na praia, comentei com a minha esposa, você anda na praia de 100 metros, você vê grupinhos de 3, 4 rapazes e aquele cheiro de maconha, porque se tornou normal. Mas eles não têm força para vencer, porque aquilo passou a ser uma coisa espiritual e química. Mas também não dão a oportunidade para ouvir a palavra do Senhor. E diante desta força que é tremenda, dizer, Deus, eu não tenho força para vencer, mas a tua palavra diz que aquele que Jesus libertar, verdadeiramente é livre. Me liberta, eu quero viver uma nova condição. E ela mesmo falar para si, quando ela tem Jesus no coração, eu não sou esse que estou praticando isso, porque Cristo vive em mim, e Cristo já me libertou lá naquela cruz. E o Senhor diz, olha, resisti a Satanás, e ele fugirá de vós. É simples, mas para muitas pessoas tem se tornado um cativeiro, porque elas não conseguem ouvir a voz do bom pastor. O Senhor está clamando, chamando, e aqui como aquele povo de Israel, Deus livrava, Deus ia na frente, era a presença de Deus, porque lá no deserto ele enviou uma nuvem que de dia ela fazia a sombra e à noite era uma coluna de fogo. Aquela nuvem representava o quê? A presença de Deus no meio daquele povo. Deus no meio do povo e o povo murmurando e o povo desobedecendo. E em virtude disso, 40 anos virando no deserto sem encontrar o caminho de Canaã.
E quantos de nós, na igreja, não conseguimos ser abençoados porque não conseguimos ouvir a voz do bom pastor? E a palavra, ela é lançada, mas assim como o Senhor Jesus contou naquela parábola, as tribulações, os sufocos do dia a dia, os interesses pessoais, sufocam a palavra e a pessoa não consegue dar fruto com perfeição. E tudo isso, muitas vezes ela se entristece e ela culpa a Deus, dizendo: olha, eu fui em determinada igreja, nada aconteceu, eu vou para outra denominação, eu não vou mais na igreja. Por quê? Porque ela pede, mas não recebe. Mas o Senhor Jesus disse: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Porque pedis para o próprio deleite. Quando você pedir segundo a vontade do Pai, tudo o que você pedir vai acontecer na tua vida. É você se curvar perante a vontade de Deus. Por isso que diz aqui no verso 16: e em seguida eles destruíram os objetos e imagens que haviam confeccionado em adoração aos deuses pagãos e prestaram culto ao Senhor. Então o Senhor teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento do seu povo. Deus deu o livramento. Deus levanta Jefité, Jefité vai lá, representa aquele povo, vence a batalha e o povo de Deus passa a ser o vencedor. O chamado que Deus tem para cada um de nós é um chamado apostólico, é um chamado para que você na tua vida tenha um testemunho que engrandeça o Senhor, que você possa dizer: olha, o Senhor tocou na minha vida de tal maneira que hoje eu sou uma nova criatura, eu estou em Cristo, eu tenho amor a Deus. E não é algo que seja religioso, algo que seja apenas um ritual. Não, é um compromisso que eu tenho com o Senhor. É um compromisso porque eu sei que esse Deus, Ele tem uma aliança comigo, uma aliança de paz, uma aliança que quer que eu seja vencedor. E eu vou obedecer tudo aquilo que o meu Pai disser, e eu vou receber das suas mãos o galardão. Essa é a vontade de Deus. O Senhor Jesus, quando Ele é batizado, Ele é levado lá no deserto, é tentado de todas as maneiras por Satanás. Por final Ele diz: arreda-te, Satanás. O diabo o deixa e ele volta para Galiléia no poder do Espírito. Ele está liberto, ele cumpriu aquilo que era o seu objetivo naquele momento de vencer a tentação. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 14, vamos lá para Lucas, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: então Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, e ensinava nas sinagogas, e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e ele, abrindo o livro, desenrolando, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres,
Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, e para restituir a liberdade aos oprimidos, e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em Jesus. Então ele começou a pregar-lhes, dizendo: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Quando você olha isso, você vê que Jesus, pleno do Espírito, ele vai na sinagoga, abre nesse trecho que ele lê, e ele fala que tudo isso que estava escrito a respeito dele, no livro de Isaías e profetizado, foi para isso que ele veio. E ele diz: o Senhor me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, proclamar libertação dos aprisionados, dar vista aos cegos e restituir a liberdade aos oprimidos. Qual é a vontade do Senhor para cada um de nós? É isso que o Senhor já tinha profetizado, o nosso Deus, e que estava se cumprindo através de Jesus. Quer dizer, quando você olha a palavra no Antigo Testamento, aonde o povo clamava e Deus libertava, hoje continua da mesma maneira. O Senhor Jesus foi enviado para nos livrar das garras de Satanás. Por isso que ele foi tentado. Ele mostrou que o poder que ele tinha como um homem natural, que lá em Filipenses capítulo 2, verso 2, diz que ele se esvaziou e ele veio na forma de homem, mas mesmo na forma de homem, ele venceu o poder do diabo. E aí ele ficou pleno do Espírito. E quando ele fica pleno do Espírito, ele vai na sinagoga, pega o livro de Isaías e ele fala: o Senhor me enviou para libertar o cativo, para dar vista aos cegos, para libertar o oprimido. Qual é o desejo do Senhor para cada um de nós? Que nós sejamos libertos e livres. E a palavra de Deus diz: aonde está o Espírito do Senhor, ali está o Espírito da liberdade. Quantas pessoas estão na igreja, mas elas vivem aprisionadas e elas pensam: eu não entendo o porquê, eu não sei o que acontece, porque a minha vida não muda. Será que eu tenho que fazer algum sacrifício? Será que eu tenho que fazer algum desafio? E quantas vezes homens mal intencionados, eles usam a carência da pessoa para querer arrancar tudo que a pessoa tem. Dizendo: olha, você tem que fazer tal desafio, tal coisa, dá tudo que você tem. E aí entra o quê? A barganha, a troca, e eles esquecem da graça de Deus. Porque Jesus veio e ele diz: e promulgar a época da graça do Senhor. O que é a graça de Deus? É a época do favor imerecido. E apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor é o tempo da graça. É o tempo que você recebe pela íntima compaixão de Jesus, pela compaixão de Deus na nossa vida. Lá no Antigo Testamento, quando o povo pecou e eles se arrependeram, não diz que Deus teve profunda compaixão e não suportou o sofrimento daquele povo?
Imagine agora no tempo da graça. Você acha que Deus quer ver alguém sofrendo? Você acha que Deus tem prazer de ver ali um morador de rua, abandonado, coitado, numa situação caótica? Você acha que aquilo é a mão de Deus? Eu já vi quantas pessoas que estão na igreja dizendo que aquelas pessoas estão ali porque é a mão de Deus pesando contra elas. Quer dizer, uma heresia, porque elas não conseguiram entender o que é a graça de Deus. E se você não entende a graça de Deus, você vive na lei. E na lei ninguém é salvo. Na lei ninguém recebe. Na lei ninguém é curado. Na lei ninguém entra na presença de Deus. Porque você só entra na presença de Deus através do nome de Jesus. E é o nome que está acima de todo nome. E você só entra na presença de Deus através da graça de Deus. É confiando, é pela fé, não é por obras. Mas as pessoas invertem tudo isso e depois culpam a Deus. Porque é mais simples. O homem sempre fez isso. Creia na graça de Deus. Jesus disse: eu vim para libertar, eu vim para salvar. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Uma palavra poderosa. Você imagina aqueles pessoal na sinagoga, Jesus com aquele rolo, lendo a profecia de Isaías, e de repente ele fala para aquele povo: hoje se cumpriu essa profecia. E ele poderia dizer: porque eu sou o Salvador, né? Mas eles entenderam. E ele continua dizendo, e todos, no versículo 22, e todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras da graça que saíam dos seus lábios, mas questionavam entre si: não é este o filho de José? No entanto, Jesus lhes replicou: com toda certeza citareis o conhecido provérbio: médico, cura a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. E continua a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhe afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado e por 3 anos e meio houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã o sírio. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande ira ao ouvirem tais palavras. Chama atenção, porque Jesus está dizendo: olha, lá no tempo de Elias, quando Elias profetizou, ficou 3 anos e meio sem chover. Em virtude da seca, houve uma grande fome. Lá em Israel, havia muitas viúvas. Contudo, não foi mandado Elias a nenhuma delas, senão a uma viúva da região
de Sidom. Por quê? Porque aquela viúva, ela tinha sido melhor que as outras, mais necessitada? Ou será que ela tinha sido escolhida por Deus ao acaso? O que será que quando você pega uma palavra como essa, você diz, por que será que Deus escolheu aquela viúva e não aquelas de Israel? Será que aquelas de Israel não eram merecedoras? Será que aquelas de Israel não faziam parte do povo escolhido de Deus? Quando Jesus veio, que aquela mulher foi atrás de Jesus nas ruas, porque a filha estava possessa de um demônio, e ela toca em Jesus, ela clama a Jesus, e Jesus diz que não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Não sei se você lembra essa passagem. E aí ela fala, sim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé, vai, a tua filha está livre. Jesus disse, olha, eu vim primeiro para o meu povo, eu não posso ficar parando aqui para atender você, mulher. Mas quando ele vê a fé daquela mulher, ele prontamente faz o milagre. Agora, essas viúvas de Israel, elas não foram atendidas. Elias teve que ir lá na região de Sidom, para aquela viúva de Sarepta, que era outra região, para operar o milagre. Por quê? Porque aquelas de Israel não tinham a fé necessária para que o milagre ocorresse. Mesma coisa ele fala aqui, ó, Eliseu, quando estava aqui como profeta, tinham muitos leprosos em Israel, mas só um foi purificado, Naamã. E Naamã não era de Israel, ele era o quê? Sírio. O povo de Israel não estava acreditando no profeta Eliseu, porque eles conheciam o profeta, para eles era convivência natural. A mesma coisa estava acontecendo aqui com Jesus. Ele diz que ele veio, que ele era o cumprimento da profecia de Isaías, mas aqueles povo lá da sinagoga, em vez deles acreditarem em Jesus e falarem, glória a Deus, estamos aqui com o Salvador, estamos aqui na presença do Rei, o que eles falam? Mas não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de José? Quiseram, sabe, ridicularizar Jesus, dizer, não, esse Jesus aí, ele está dizendo que é o cumprimento da profecia? Coisa nenhuma. Por que não faz a mesma coisa que você fez lá nas terras de Cafarnaum? Faz aqui na tua terra para você ver, para nós vermos. Mas o que a Bíblia fala? Que lá em Nazaré, onde Jesus foi criado, ele não conseguiu fazer muitos milagres porque eles não tinham fé. O que acontece com a pessoa quando ela começa numa igreja e ela faz amizade com o pastor, ela vai frequentar a casa do pastor e de repente ela participa de almoço, churrasco, aquela convivência, ela mistura. E aí ela passa a ver que o pastor é alguém como ela, alguém cheio de pecado, alguém cheio de falhas. Mas ela se esquece que ela tem que olhar para Jesus. Ela se esquece que o profeta hoje em dia é quem transmite a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela vem através dessa palavra. Hoje, nesse momento, eu estou sendo profeta de Deus, porque eu estou falando para você a palavra de Deus, a vontade de Deus para a tua vida, para as nossas vidas. Agora, se você olhar para mim e falar, nossa, esse homem aí não tem cara de pastor, talvez você diga, nem de gravata tá, nem terno. Nossa, eu pensei que fosse alguém mais jovem ou alguém mais velho. E você começar a olhar para a figura humana, você não vai ver nada. Mas se você abrir o teu coração e ouvir a voz
de Deus, a voz do Espírito, e entender que Jesus está aqui, nesse lugar, porque não é a minha promessa, é a promessa dele, que não pode ser invalidada nem volta vazia. Então, esteja aqui muita gente ou pouca, você vai reverenciar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o seu nome é Jesus Cristo. E aí você sai daqui abençoado, sai alimentado, e sai com a palavra guardada no teu coração. O convívio, o conhecimento faz com que as pessoas desprezem a palavra de Deus, porque elas começam a olhar o homem e não olhar a palavra de Deus. Seja fundamentado na palavra de Deus. Deus, ele tem poder para todas as coisas na vida daquele que crê. Se creres, verá a glória de Deus. Esse é o principal fundamento da palavra, é fé. Nós devemos fundamentar a fé na palavra do Senhor. Quem é o profeta no tempo atual? É aquele que transmite a palavra de Deus com conhecimento e com sabedoria. Não é aquela situação, hoje eu vindo agora, e de repente Deus me deu a revelação da última hora. Deus pode dar uma revelação, pode dar uma direção, pode dar algo especial para a sua igreja, mas tudo tem que ser fundamentado na palavra. Nada pode ser contrário ao que está na Escritura. E a Escritura diz que Deus é amor. A Escritura diz que Yahvé, o Senhor, teve profunda compaixão daquele povo que sofria e não suportou ver o sofrimento do seu povo. Essa é a verdade. Se você passa necessidade, se você passa algo na tua vida, que assim como diz lá o apóstolo Paulo, o espinho na carne, nós vamos orar a Deus. Nós vamos pedir a Deus que remova essa situação contrária. Mas talvez Deus, por algum motivo que só Ele conheça, diz: olha, meu filho, a minha graça te basta. E aí você vai viver na presença de Deus, sabendo que Deus é contigo, porque o apóstolo Paulo diz: e 3 vezes orei ao Senhor, porque tinha um espinho na carne que era representado por Satanás, que me esbofeteava. E ele não orou uma vez, nem 2, nem 3. E ele era um homem, um apóstolo tão poderoso, que até os seus lenços, quando eram enviados, curavam as pessoas. O lenço ungido de Paulo. Mas ele tinha um espinho na carne. E o Senhor disse: olha, Paulo, eu sei que você tem isso, mas é para você não se ensoberbecer, porque a minha graça te basta. E o Paulo teve uma revelação de Deus dizendo: e é quando eu estou fraco, porque ali eu estou forte, porque o Senhor me fortalece. Talvez você diga: hoje eu posso estar numa situação fraca, pastor. Hoje eu vim porque eu queria ouvir a voz de Deus, porque as minhas lutas são grandes, as minhas tribulações são tremendas, eu não sei como eu vou vencer. Mas quando você está fraco, Deus vai te fortalecer. Deus fortaleceu aquele povo, quando aquele povo se arrependeu, quando aquele povo chegou na presença de Deus e disse: nós pecamos, nós confessamos, nós fizemos tudo errado, Senhor, mas livra-nos desse dia. Que Deus fez? Deus foi movido de compaixão. Deus, através de Jesus Cristo, quando ele andava na terra, ele via alguém sofrendo, diz: e o coração de Jesus, movido de íntima compaixão, fez com que Jesus operasse o milagre. Sabe o que é íntima compaixão? É quando Deus se coloca no teu lugar. É quando Deus sofre o teu sofrimento, quando Ele vê as tuas lágrimas e Ele fala: puxa, eu quero ajudar o meu filho. Mas tem muitos que não querem.
E a justiça de Deus, ela permanece, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E ele diz que lá no reino dos céus existe um caminho santo, onde o imundo não passará. Por quê? Porque é o reino de Deus, é o reino do céu. Se ele for dizer, como alguns dizem hoje, que vai salvar todo mundo e que não há inferno, que todo mundo vai para o paraíso, então o paraíso deixa de ser paraíso para ser a terra como é agora, cheio de gente boa, cheio de gente má, e tudo do jeito que está, e cada coisa continua da mesma situação. Se Deus tem preparado um lugar da sua glória, um lugar da sua bem-aventurança, um lugar que diz que não haverá mais lágrima, claro que toda malignidade tem que ficar longe. Por isso que ele diz, as ovelhas ficarão à direita, os bodes à esquerda. E haverá outra vez a diferença entre quem serve a Deus e entre os que estão no mundo. Essa é a posição da escolha. Qual é a posição, qual é o lado que você deseja ficar? Nós vamos orar. Se você nunca entregou a vida para Jesus, você que ouve à distância, você mesmo que está aqui, o mesmo que entregou a vida para Jesus, mas você diga, minha vida, tem horas que eu pareço que não vou suportar. Parece que a minha fé ela é fraca, parece que eu não tenho forças, parece que algo me incomoda, que eu não vou vencer. Mas nesse momento, coloca a mão no teu coração e ore com muita fé, porque Deus vai restaurar tuas forças, vai abençoar a tua vida, vai fazer com que você possa viver essa palavra, com que você possa entender que o Senhor Jesus, Ele veio para restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar a época e o ano aceitável do Senhor. Hoje nós estamos no tempo da graça de Deus, no tempo onde tudo que era contra nós, toda a cédula contrária a nós, ela foi riscada, porque lá naquela cruz, o Senhor Jesus se entregou, Ele verteu todo o sangue, para que aquele sangue viesse lavar as nossas vestes, a nossa alma, o nosso espírito, e hoje nós pudéssemos se apresentar na presença de Deus como filhos, e como filhos nós vamos orar. Pai soberano, Pai amado, bendito e querido, a Tua palavra, Senhor, foi pregada, e eu sei, meu Deus, que a Tua vontade sempre é abençoar o Teu povo. A Tua palavra, meu Deus, ela é reservada para aqueles que acreditam, para aqueles que têm fé. E nós estamos aqui, meu Deus, porque nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor é um Deus que anda lado a lado com o Teu povo, é um Deus que vai na dianteira, na retaguarda. Então, meu Deus, olha para cada um de nós que estamos aqui, e olha, meu Deus, para esses que estão nesse momento orando à distância. Olha, meu Deus, para esse que nesse momento está entregando a vida para Jesus, recebendo o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, visita esse coração agora. Oh, Pai querido, olha para essa pessoa. E você que nesse momento está entregando a vida para Jesus, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e nesse momento eu entrego a minha vida em Tuas mãos, porque eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Por isso, Deus, eu Te peço, escreve o meu nome no livro da vida e me abençoe. Pai querido, em nome de Jesus, me ajuda a vencer todas as ciladas e tranqueiras que o inimigo colocou diante da minha vida, porque eu quero a partir de hoje
viver a tua promessa, viver a tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, olha para nós que estamos aqui reunidos na Paz de Vida de Peruíbe. Olha, meu Pai, para esse povo que nesse momento ora, ouvindo a tua palavra à distância, Deus. E enche, Deus, com a tua graça, com o sopro do teu Espírito Santo, para que haja sinais, prodígios, maravilhas, para que haja libertação, cura e tudo aquilo que o Senhor Jesus disse que se cumpria diante dos olhos daquele povo. Nós sabemos que Jesus está presente no meio de nós, e é por isso que nós cremos que viveremos o milagre. Eu sei, meu Deus, que cada pessoa nesse momento tem um milagre, tem algo para solicitar, para pedir nas tuas mãos. Então olha, meu Pai, cada coração, olha cada situação, olha, meu Deus, para o enfermo, para esse que está fraco na fé, para esse, meu Pai, que nesse momento está triste, oprimido. Oh Deus, para esse que pensou em desistir, mas fortalece, Senhor, a cada filho, e abençoe, Deus, a cada um que ora nesse momento. Por isso, meu Deus, é que nós oramos e declaramos que sobre a tua palavra nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus, e amém, e graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Pai soberano e amado, nesse momento eu quero orar, Senhor, pelos nossos dízimos, pela nossa oferta. Quero, meu Pai, que o Senhor receba a nossa oferta, os nossos dízimos, como uma ação de graças, como um reconhecimento, Senhor, que tudo provém das tuas mãos. Por isso, Deus, abençoe as nossas ofertas, os nossos dízimos. Abençoa, Deus, a nossa vida, nossa família, prospera. Porque eu creio, Deus, que a prosperidade é dom de Deus. E eu creio, Senhor, que o Senhor é o único que pode suprir todas as nossas necessidades. Então, muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. E amém. E graças a Deus. Levanta a tua mão assim ao alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, não somente hoje, mas para sempre. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus.